Meu nome é Juliana, eu cheguei na Igreja Universal cheia de mágoas, complexos, ressentimentos, que eu sofria muita agressão da minha mãe quando eu era criança. Ela me batia na frente das pessoas, em casa, e eu fui criando muita raiva dela, muita mágoa, a ponto de eu querer ficar fora de casa, eu queria ficar na casa dos meus avós, porque lá eu me sentia mais protegida, então eu não queria ficar no meu lar. Apesar de eu ter meu pai, ele era muito amoroso, mas ele viajava, então só quando ele estava em casa que ela não me batia, porque ele não deixava. Por causa de todos esses traumas, havia um vazio dentro de mim e eu procurava preencher com compras. E era uma compra, várias compras, mas sem equilíbrio. Eu saía do meu trabalho, eu ia viajar, eu vivia em shoppings, outlets, comprando só para preencher mesmo. Tanto que eu chegava em casa e eu nem abria as coisas que eu comprei, nem usava. Eu colocava lá no meu guarda-roupa, nas gavetas e ficavam lá. E o vazio permanecia. E foi assim que um dia eu estava muito triste e eu estava procurando alguma música na internet, no YouTube, e eu vi a Igreja Universal falando que ia ter um testemunho, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, deixa eu assistir, né? Porque até então eu não frequentava nenhuma igreja, mas eu sabia que Deus queria falar comigo, porque apesar de eu vir de uma religião católica, eu nunca sabia quem era Deus, mas eu tinha essa vontade de conhecer, porque eu percebia que as pessoas que tinham Deus, elas eram diferentes. Então eu vi esse vídeo e eu falei, deixa eu assistir. E quando eu assisti, parecia que aquele testemunho estava falando minha vida. Então eu pensei, onde fica essa Igreja Universal, né? E eu fui ver que era 2h30 da minha cidade, pois eu morava num vilarejo. E até lá era muito longe. Mas eu falei, eu vou. Aí eu cheguei na igreja, na primeira reunião, eu lembro até hoje o versículo que o pastor falou. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu falei, nossa, sou eu. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. E depois de eu receber oração, daquela reunião, eu falei, nossa, que lugar é esse? Que paz é essa que eu não sentia desde que eu me conhecia por gente? Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, aquela paz, né? E eu comecei a perseverar. Quanto mais eu estava me entregando, eu via Deus agindo na minha vida. E chegou um ponto que eu já comecei a ouvir falar sobre o Espírito Santo. E eu falei, quem é o Espírito Santo? Porque eu nunca ouvi falar de Espírito Santo. Então foi quando eu comecei a me interessar em querer ter o Espírito Santo. E eu comecei a fazer os jejuns conforme era orientada, certinho, mas eu não recebia. E eu perguntava para Deus, por quê? Passei 1, 2, 3 jejuns e nada, não recebia. Aí foi quando Deus falou para mim, é a mágoa, você ainda tem mágoa da sua mãe. Então eu tinha ouvido o bispo falar que quando a gente não perdoa com o coração, a gente tem que perdoar pela mente. Eu falei, é verdade. Eu estava fazendo tudo que era orientado, eu meditava na palavra de Deus o tempo todo, eu acordava de madrugada. Então um dia, numa reunião, o pastor chamou a gente no altar para fazer a busca do Espírito Santo e eu já fui, mas nesse dia eu já estava com tanta certeza que conforme ele foi fazendo a busca, parecia que o som do louvor, até a voz do pastor estava bem distante. E o pastor falou, o que falta para vocês receberem o Espírito Santo? E parecia que Deus falou aquele momento para mim, não falta nada, é agora.
E é inexplicável o que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo. Não dá para explicar por palavra. É como se naquele momento, se eu morresse, eu estaria no braço de Deus, porque Ele estava ali segurando na minha mão naquele momento. E eu comecei a me sentir uma força dentro de mim. Eu senti muito forte, parecia que eu me tornei uma gigante. Tudo aquilo, aquela fraqueza, aquele medo, aqueles traumas desapareceram, não existiam mais. Porque eu estava muito forte. E eu saí com uma alegria tão grande que eu tinha vontade de falar para a igreja toda que eu tinha recebido o Espírito Santo, porque parecia que só eu não estava me importando se tinha alguém do meu lado naquela busca. Eu queria falar, gente, vocês têm que receber o Espírito Santo, vocês precisam, porque é incrível, nada nesse mundo, nada tem o mesmo valor, nada, é incalculável, não dá para falar. É a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, é o Espírito Santo. E eu já evangelizava depois disso. Eu tive vontade de... multiplicou a minha vontade, porque eu olhava para as pessoas como alma mesmo, com amor à alma. Então, até dentro da fábrica, eu via as pessoas e eu tinha vontade de falar para elas, gente, vocês precisam conhecer o Senhor Jesus. Porque são almas e eu sei que aquelas almas, se elas não tiverem o Espírito Santo, elas vão para o inferno. E eu falei assim, meu Deus, que vontade de falar para essas pessoas. Aí foi quando, na fábrica, eu comecei a chamar todo mundo mesmo. Eu tava flutuando, acho que ainda, sabe, com aquele acontecimento que foi um marco na minha vida. Porque a partir disso, mesmo vindo os desertos, as tribulações, nossa, eu fiquei muito firme, porque eu tinha certeza que nada me derruba. O Espírito Santo nada derruba a gente. Você pode passar o que for, você continua firme. É muito forte, gente, o que aconteceu comigo com o Espírito Santo. Por isso que eu falo para as pessoas, mesmo dentro da igreja, priorizem o Espírito Santo, porque ele é a coisa mais preciosa, ele é algo mais precioso que a gente tem que ter na nossa vida. Sem ele a gente não é nada. A gente pode perder amigos, família, dinheiro, bens, não tem problema. Se você tem ele, você consegue tudo de novo e muito mais, porque o que importa é a salvação da nossa alma.